Bom dia, Deus nos abençoe nesse dia. Em Mateus 21, 28 a 32, diz Jesus falando: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus contou a história dos 2 filhos em meio à comparação entre os judeus que concordaram em obedecer a Deus, mas não o fizeram. Todavia, os gentios que de início se recusavam, posteriormente aceitaram o Evangelho. Aqueles que aparentemente seriam pessoas melhores foram condenados por Jesus, pois não tinham a atitude correta. Eles conheciam a palavra de Deus e até ensinavam, mas não a praticavam. Aqueles que estavam distante de Deus, os que haviam dito que seguiriam o seu próprio caminho e logo então depois tomaram o caminho de Deus e passaram a obedecê-lo. Vemos que os 2 grupos mencionados são imperfeitos, assim como os 2 filhos são imperfeitos. A lição para nós é que olhamos para os 2 filhos e vemos que ambos eram maus. Nenhum deles queria obedecer ao pai. Porém, um deles se arrependeu e obedeceu. Pensar que por sermos de uma igreja, que temos uma tradição religiosa, que isso nos será atribuído como algo de valor, é um engodo. Não é a religiosidade que nos justifica, mas a nossa fé em Cristo e, em consequência, a nossa obediência à sua palavra. Vemos que o ser humano, olhando para os 2 filhos, vemos que o ser humano tem inclinação para a desobediência. Porque obedecer a Deus requer renúncia da vontade própria. A obediência daquele filho foi a melhor escolha. Muitas vezes você precisará agir contra a tua vontade, contra os teus sentimentos. Por isso, cuide das emoções para que as atitudes sejam corretas, as decisões sejam sábias. Escolha o que é certo, não o que tu sentes que é certo ou o que tu gostarias que fosse o certo. Quando nos arrependemos como aquele filho e obedecemos a Deus, então teremos bons frutos, seremos elogiados. Como resultado dessa obediência, e não ficar somente com vontade de fazer e nunca fazer. Quantas vezes tu podes ter dito sim para Deus, mas depois não fez? Há pessoas cujas palavras são muito melhores que suas ações. Mas lembre que as promessas precisam vir acompanhadas de ações. Precisamos ter atitude mais que vontade. Deus espera de nós mais do que a fé com atitude. Grandes conquistas nas nossas vidas ou no ministério de Deus começam com pequenas atitudes. As nossas atitudes definirão aonde iremos chegar. Que atitude tu terás diante do que tu tens na vida? Diante do que Deus tem te mostrado, que atitude tu terás? Oremos. Senhor, suplicamos que nos ajude nesse dia, Pai, a ter as atitudes corretas diante do que tu esperas de nós. Confiamos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.